Olá, gente! Vamos estar entrando no capítulo 25 de Números. Vamos juntos entender que o povo se rendeu a outros deuses. Olá, gente! Quero saudá-los com a paz do Senhor. Que o Senhor possa nos dar sabedoria e inteligência para entendermos o capítulo 25 de Números. Gente, aqui a maldição, na palavra de Deus fala, né? Contra nossa vida não vale encantamento. Então, nós não devemos temer. Pode ver que Balaão, ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus. Aquilo que Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Mas acontece que Balaão aconselhou eles, o rei Balaque, a infiltrar o pecado no meio deles, né? Nós temos que correr do pecado. Correr do pecado. E aqui no capítulo 24 de Números, o que o povo faz? O povo de Israel começa a adorar a Baal Penhor, aconselhados por Balaão, porque Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo que Deus tinha abençoado. E aqui, gente, então você está livre, você é abençoado por Deus, não tema, mas do pecado você tem que fugir. Fuja da aparência do pecado. Aqui está falando assim, quando os israelitas estavam acampados no Vale das Acácias, os homens começaram a ter relações sexuais, né, com as mulheres moabitas. Quem eram as mulheres moabitas? Elas eram mulheres, foi uma nação que surgiu de um incesto. A mulher de Ló virou estátua de sal e aí as duas filhas de Ló, para não perder a geração, embebedaram Ló e tiveram relação sexual com Ló. Aí nasceram os moabitas e um outro povo lá que eu esqueci o nome agora. E aqui, gente, os homens começaram a ter relação com as mulheres moabitas e elas convidavam o povo para as festas em que eram feitos sacrifícios aos seus deuses. Eles adoravam outros deuses, não o nosso Deus. E os israelitas tomavam parte dos seus banquetes, começaram a participar dos banquetes idólatras e adoravam seus deuses. Acho que ficaram encantados com essas coisas, né? Assim, os israelitas se reuniram para doar ao Deus Baal Penhor, e por isso o Senhor Deus ficou muito irado, porque nós não devemos adorar ídolos. No Salmo 115 fala que não devemos adorar ídolos, há somente um Deus, um só Senhor, um só Espírito. Assim eles reuniram para adorar a Baal Penhor, e por isso o Senhor Deus ficou muito irado com eles. E Moisés disse: reúna os chefes do povo de Israel e os enforque diante de mim em plena luz do dia. Assim a minha ira contra o povo de Israel acabará. Ele disse a Moisés, né? Ele falou assim, você vai reunir o chefe de cada tribo e eles vão ser enforcados na frente do povo de Israel. Moisés disse aos chefes, ele disse aos chefes, cada um de vocês mate os homens da sua tribo que foram adorar a Baal Penhor. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, que do jeito que eu falei aqui, deu uma confundida. Então Deus ficou muito irado e disse a Moisés, reúna os chefes do povo de Israel e os enforque diante de mim em plena luz de dia. Assim a minha ira contra o povo de Israel acabará,
Moisés disse aos chefes: cada um de vocês mate os homens da sua tribo que foram adorar a Deus Baal-Peor. E Moisés e todo o povo estavam chorando em frente da tenda do Senhor. Então um dos israelitas levou uma mulher medianita, de Midian, para dentro da sua barraca, na presença de Moisés e de toda a gente. Olha a falta de respeito. Levou uma mulher estrangeira na presença de Moisés e de todo o povo lá. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se e saiu da reunião. Ele pegou uma lança, seguiu o homem, entrou na barraca, enfiou a lança na barriga dele e da mulher. E assim acabou a epidemia que havia entre os israelitas, que já havia matado 24 mil israelitas. Então o Senhor Deus disse a Moisés: Finéias fez com que terminasse a minha ira contra o povo de Israel. Finéias é como eu, não tolera adoração a outros deuses. Gente, nós não podemos tolerar adoração a outros deuses. E aqui Deus falou: Finéias é como eu, não tolera adoração a outros deuses, além de mim. Por causa do que Finéias fez, eu, na minha ira, não destruí os israelitas. Portanto, digo-lhes que faço agora com eles uma aliança de amizade. Ele e os seus descendentes sempre serão sacerdotes, porque ele não deixou que os israelitas adorassem outro Deus além de mim, e assim conseguiu que fossem perdoados. O israelita que foi morto com a medianita, que se chamava Zinri, ele era filho de Salu e chefe de uma família da tribo de Simeão. A mulher medianita que foi morta se chamava Gosbi. Deixa eu ver se Cosbi. Ela era filha de Zur, chefe de um grupo de famílias medianitas. O Senhor ordenou a Moisés: ataquem e matem os medianitas. Eles prejudicaram vocês, enganaram e levando-os, fez vocês adorar o ídolo Peor. E também os enganaram no caso de Cosbi, filha do chefe medianita, que foi morta no tempo da epidemia que houve no Monte Peor. Houve uma epidemia aqui, gente? Houve uma epidemia por falta da obediência, Da falta por causa da desobediência do povo. Mas aí Deus, ele voltou, ele deu mais uma oportunidade para o povo, porque Finéias fez com que terminasse a ira de Deus contra o povo de Israel, que estava se dobrando perante ídolos. Então, gente, maldição não é pior do que o pecado. Nós temos que correr do pecado, correr de adorar ídolos, correr de coisas que nos fazem pecar, tá? Então aqui no capítulo 25 mostra que como se diz, Balaão, ele não conseguiu lançar a maldição sobre o povo de Deus, porque eles eram povo abençoado de Deus. Aquilo que Deus abençoa não pode ser amaldiçoado. Mas as mulheres penetraram no meio do povo de Deus e fizeram os homens pecarem. E com isso houve uma epidemia no meio do povo. Este é o capítulo 25. Deixe o seu like e o seu comentário. Eu sou a evangelista Patrícia.
Vamos buscar o Senhor em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um.